Boa noite a todos moçambicanos, boa noite caríssimos telespectadores e internautas. Sejam bem-vindos a mais uma quarta-feira de análise econômica. Este que é o espaço que visa trazer abordagens econômicas que têm impacto direto na sociedade moçambicana. Aqui, Ábida Stacy Mendes, estou acompanhada de dois convidados, nomeadamente o Felisberto Timba, que é estreante em análise econômica, e tenho do meu lado esquerdo o Dolcídio Matimba, que é um comentador ativo de análise econômica. Bom, relativamente à quarta-feira de hoje, 6 de julho de 2022, nós estaremos a debater sobre 3 temas, respectivamente, a subida do preço de combustível no mercado e o seu impacto na economia doméstica, as medidas que o governo deve adotar para minimizar a subida de preços de produtos de primeira necessidade e, por fim, o que se pode esperar do acordo entre Caminhos de Ferro de Moçambique e a sul-africana Transnet Freight Rail. Muito bem, avançamos com o primeiro tema, relativamente à subida do preço do combustível no mercado e o seu impacto na economia doméstica. Caro Dulcídio, é visto que se trata do terceiro reajuste do combustível registrado em Moçambique este ano. Eu gostava de saber quais os impactos que podem advir desta ascensão do preço de combustível que se verifica em um curto espaço de tempo. Sim, boa noite. Cumprimentar a si, cumprimentar o colega do painel, cumprimentar aos telespectadores e os internautas em casa e dizer que estamos aqui para debater temas interessantes, temas que influenciam significativamente na vida dos cidadãos moçambicanos. Eu não gostava, de princípio, de responder à sua pergunta, gostava de elencar um conjunto de fatores que estão por detrás desta subida dos preços do petróleo. Primeiro, temos a questão da guerra na Ucrânia e que está a fazer com que, nesses últimos tempos, desde que começou a guerra, estamos a ter uma situação em que há uma variação, há volatilidade nos preços do petróleo. Isto leva com que os países importadores de petróleo sejam afetados e daí nós teremos diferentes impactos. Primeiro, nós temos a questão de o preço do petróleo estar a subir no mercado internacional, que tem impactos relativamente nos agregados macroeconômicos. Vai ser afetada a inflação, vai ser afetada a taxa de câmbio, vão ser afetadas as questões ligadas à pobreza, vamos ter problemas da balança de pagamento. Porque com o crescimento do preço do petróleo no mercado internacional, o que nós vamos ter é que aqui vamos ter uma situação em que a desvalorização da moeda, as taxas de câmbio são afetadas à desvalorização da moeda devido ao crescimento do preço do petróleo no mercado internacional. Afetando este preço do petróleo e a moeda nacional sendo afetada, significa que teremos a necessidade de ter mais unidades monetárias da nossa moeda para poder comprar o petróleo. O que nos leva a, de forma nominal, nós teremos o crescimento do nível de importações, mas do ponto de vista real, podemos estar a manter a mesma quantidade de petróleo que estamos a comprar, mas estaremos a assistir o crescimento das importações. Isso tem implicações na balança de pagamento. Começaremos a ter uma situação em que o saldo entre as importações e as exportações poderá crescer, tendendo mais para as importações. E isto não é agradável para qualquer país. Depois temos as taxas de câmbio também que serão afetadas, como disse anteriormente, e teremos um nível de preços dentro do país a crescer e que isso vai colocar numa situação de os salários estarem a serem corroídos e a capacidade de compra dos moçambicanos vai reduzir. Reduzindo a capacidade de compra dos moçambicanos, as famílias vulneráveis serão afetadas. Significa que os níveis de pobreza vão crescer, os níveis de bem-estar vão reduzir. O que leva com que as pessoas estejam preocupadas com
estes crescimentos. Nós vimos na segunda-feira, o movimento que houve. Isto tudo deriva, esses conflitos sociais derivam pelo fato de o preço do combustível no mercado internacional estar a crescer. Então, o Dulcídio Matimba traz-nos aqui uma abordagem relativamente à invasão da Rússia na Ucrânia como a causa desta grande problemática. Podemos olhar isto desta forma, olhando a questão internacional, mas há questões também internas, a forma como nós estamos a gerir o processo da compra do petróleo no mercado internacional tem estado a representar um fardo significativo para a economia nacional, tem estado a fazer com que o preço do petróleo esteja para além daquilo que devia ser, porque nós temos estado a ver que aproximadamente 51% do preço do petróleo é definido pelo mercado internacional. Os outros 50% ou 49% são definidos pelas questões internas. Então, Exato. Nós temos que abrir um espaço e encontrar formas de resolver esta questão internamente. Mas para diante eu falarei das medidas que podem ser tomadas para que tenhamos esta possibilidade. Muito obrigada, Dulcídio Matimba. Passamos para o Felisberto Timba. Felisberto Timba, em relação à subida do preço do combustível, segundo a tabela que foi apresentada, anunciada em conferência de imprensa pelo presidente da Autoridade Reguladora de Energia, que impactos podem advir da mesma? Bom, boa noite Ábida. Boa noite. Boa noite, caríssimos telespectadores e internautas. Muito obrigado pelo convite. É a minha primeira aparição. Agradeço por isso. Bom, em relação aos impactos que podem advir por esta subida de combustível, o meu colega de painel já deixou aqui ficar pontos pertinentes, mas eu tenho de mencionar o seguinte. Primeiro, o que vai acontecer é, em relação o custo de vida vai aumentar. Naturalmente, porque nós temos o combustível por si só como base para todas as indústrias, tanto a indústria transformadora, a indústria de logística. Então, toda a indústria, toda a economia, para que possa funcionar, é necessário que haja esta componente de combustível. Agora, se há este agravamento, estamos a dizer que o custo de vida vai aumentar. Se o custo de vida aumenta, estamos a dizer que o poder de compra da sociedade ou da população vai reduzir, não é? Vai reduzir o mercado por si, vai apresentar preços altos e a comunidade ou a sociedade não terá capacidade do poder de compra por conta deste agravamento do custo de vida. Sendo assim, isto vai se refletir, não é, nas famílias, isso vai refletir na família, porque a restrição orçamental vai aumentar. Isso devido ao custo de vida que é apresentado, que também é originado pela inflação. Teve aqui o meu colega Dulcídio a falar, não é? A inflação vai aumentar, todos os produtos vão disparar, a população automaticamente vai perder o poder de compra. E não obstante, do lado dos produtores ou das empresas também vão sentir este impacto na medida que os insumos ou a matéria-prima para a produção de bens ou serviços para apresentar à sociedade vai aumentar, a matéria vai aumentar. Se aumenta esta matéria-prima, se aumenta o custo da matéria-prima ou dos insumos, estamos a dizer que eles em algum momento também vão reduzir esta capacidade produtiva. Portanto, nós estamos a falar de um agravamento que poderá, de certa forma, afetar naquela que é a economia doméstica. Claramente. Tomando e considerando a mesma abordagem, que alternativas poderia o governo adotar sobre forma a mitigar os impactos ou essas fraturas que possivelmente trará para a economia doméstica? Bom, Num todo, certo? Dado o seu ponto de vista, não só do fornecedor, mas também do consumidor. Perfeito. Nós temos diferentes cenários. A nível do fornecedor, não é? Há uma necessidade de o governo desenhar políticas que visam, primeiro, a capacitar os produtores. Vamos pegar, por exemplo, o setor agrário, não é? Nós sabemos que a agricultura é a base, não é? A nossa Constituição diz isso, a agricultura é a base do desenvolvimento econômico.
Porém, vamos perceber também que esta mesma agricultura, o seu equipamento para a produção é baseado na gasolina, ou é baseado na gasolina. Então, há necessidade, primeiro, de se pensar em políticas de transição, primeiro, políticas de transição energética, que seria a substituição da gasolina, se calhar, pelo uso do gás, que sai mais em conta. Pode-se pensar nessa política. Onde existem essas políticas claras de transição, onde existe essa substituição, automaticamente nós vamos reduzir o uso de combustível. Isso estaria mais capacitado, nós teríamos mais capacidade de produzir mais bens e serviços, na medida em que nós temos uma indústria que produz gás internamente. Outro aspecto é capacitar o próprio setor agrário, de modo que haja esta mudança, porque nós sabemos que a maior parte da nossa população, a maior parte dos praticantes da agricultura é para o consumo familiar. Então, há esta necessidade de mudar a mentalidade, de modo que produzam de forma industrial, de modo que também abasteçam o mercado nacional. A partir daí, nós teremos maior bens no mercado produzidos internamente, reduziríamos também a dependência externa. Há, por outro lado, não é? Do lado dos consumidores também, garantir, como é que diria? A necessidade deles também observarem, se calhar, medidas que visam a substituir certos hábitos. Exato. Podemos também trazer alguns aspectos, não é? Relativamente à mudança de hábito. Para uma família que, por exemplo, tinha uma restrição orçamental, vamos supor, de 10 mil meticais mensal ou 5 mil meticais mensal, a economia nos ensina que tem lá bens que podem ser muito bem substituídos, porque a economia também ensina-nos que nós consumimos com base no nosso poder de compra. Há uma necessidade da população perceber esta restrição que nos é imposta pelo mercado, essa restrição que nos é imposta pelo mercado externo. A partir desta percepção, aí nós poderemos adotar medidas ou poderemos começar a procurar os bens substitutos para o nível de vida em que nós levamos atualmente. Portanto, estamos a falar de como forma a mitigar essas fraturas na economia doméstica, além da capacitação agrária, estaríamos a falar do uso de bens substitutos na economia doméstica. Sim. Muito bem, passo a mesma questão ao caro Dulcídio. Mediante esta temática relativa à subida de preço de combustíveis no mercado, eu gostava de saber, sob o teu ponto de vista, que alternativas o governo usaria sob forma a mitigar as possíveis fraturas que possam advir na economia doméstica. Olha, esta questão da subida dos preços de petróleo não é um problema acidental, é um problema estrutural. Sendo um problema estrutural, precisa de soluções estruturais e integradas. E vou dando aqui algum exemplo. Uma solução estruturada e integrada quer dizer que devemos recorrer à política fiscal para encontrar mecanismos que podem ajudar aos moçambicanos a ultrapassarem esta questão. O que é que estou a dizer? Aqui o governo deve encontrar formas de reduzir os impostos, de modo a galvanizar a atividade econômica. Galvanizando a atividade econômica, vai reduzir aquilo que são os impactos negativos em relação às populações. Eu queria chamar a atenção aqui ao meu colega, por causa de uma questão. Nós estamos a pedir que, do lado do consumidor, haja restrições, mas nós estamos a pedir, a maior parte da população moçambicana tem o seu consumo superior ao consumo, quer dizer, tem o seu consumo autônomo superior ao seu rendimento. Isto, por si só, já coloca a população numa situação em que ela não vai ter capacidade de reduzir o seu consumo, porque já está num nível superior daquilo que é o seu consumo autônomo. O seu rendimento é inferior ao seu consumo autônomo. Como é que nós estamos a pedir a este indivíduo,
com um consumo autônomo superior ao seu rendimento para ainda encontrar espaço para restringir a sua capacidade de consumo. Então, aqui não olho esta questão do lado do consumidor, olho do lado do governo. Que políticas o governo devia adotar para reduzir esses impactos? Primeiro, eu opto por reduzir os impostos. A segunda questão, eu opto por nós mudarmos ou substituir o uso dos combustíveis petrolíferos e passarmos a usar o gás, porque internamente nós temos capacidade de produção do gás. Devíamos apostar nesta capacidade que nos ajudaria bastante a reduzir também o nível de importações. É preciso perceber que nós estamos numa situação em que o petróleo por si só, acho que tem um nível nas importações na República de Moçambique, temos uma situação de 20% a 25% de importações. O petróleo entra aqui com nesta magnitude. Então, como é que nós podemos sair disto? É preciso reduzir a importação de petróleo, encontrando alternativas para o uso do gás. À medida que o governo tomou de subsidiar o preço do transporte por causa da confusão que houve na segunda-feira, eu penso que é uma medida de curto prazo, uma medida para voltarmos a retomar a economia. Mas precisamos de tomar medidas estruturais que podem ajudar a economia a retomar, porque nós precisamos ter uma economia forte. Mas porque então, se nós tivermos uma economia... Sim. Relativamente à sua abordagem, teria dito que como uma das alternativas pedia ao governo ajustar o imposto, baixar o imposto. Eu gostava de saber se baixar o imposto não traria alguma lesão para o cofre do governo? Sim, nós estamos numa situação em que nós temos um déficit orçamentário superior, mas nós, ao tomarmos essa medida, é preciso algumas vezes tomar medidas corajosas. Ao tomarmos essa medida, estaríamos à procura de mecanismos de impulsionar a nossa economia, para tornar a nossa economia. Pode ser que no curto prazo isso tenha impactos negativos, mas eu acredito que no longo prazo, se nós, por exemplo, agora nós recebemos atrás dos dinheiros do FMI, se nós pegássemos esses dinheiros e investíssemos em setores produtivos, estaríamos a ajudar a economia, estaríamos a impulsionar a economia para o crescimento. Agora, o problema está ligado a um conjunto de decisões que são tomadas internamente, porque provavelmente nós podemos ter esses recursos dados pelo FMI, pelo Banco Mundial. Agora ouvi dizer que o governo está a pedir dinheiro para a reabilitação da N1. Podemos pegar esses dinheiros, ao invés de os investir em setores produtivos, passarmos a pagar as despesas correntes do governo. Isso quer dizer que em breve estaremos novamente com a mão aberta e a pedir o FMI para que volte a nos financiar. Então, é preciso tomar medidas corajosas nesta altura para que no futuro nós tenhamos essa situação. Nós assistimos, isso que estou a dizer, assistimos na época em que, eu penso que a Ministra das Finanças, na época em que o Ministro das Finanças era Tomás Salomão e tínhamos também muito próximo da Luísa Diogo, conseguimos estabilizar a economia, mas depois disso nós voltamos a esbanjar, o nível de despesismo do governo é muito alto, tornou a nossa economia muito dependente de financiamentos a nível externo. Então, para suprir esta questão, temos que aceitar e tomar medidas corajosas. Uma delas é a redução dos impostos. Eu penso que os economistas são unânimes nessa matéria. Muito bem, obrigada, Dulcídio Baitemba, pela sua abordagem. Bom, eu gostava de saber, Temba, considerando ser uma situação resultante da imposição externa, o que é que as autoridades poderiam fazer sob forma a passar por cima desta situação? Refiro-me a esta situação consequente da invasão russa na Ucrânia. O que se pode fazer se é sabido que o governo que tem a responsabilidade de controlar aquela que é a economia de Moçambique? Isto é, economia tendo como base o custo de vida da população. Bom, tem uma questão que o meu colega de painel frisou, que é em relação aos gastos do governo. Nós, quando olhamos para o orçamento do Estado, quando olhamos também para o plano quinquenal do governo, vamos perceber que o maior investimento no orçamento é alocado para os gastos de funcionamento.
nós temos lá uma alocação de mais de 50%. Aí nós já falhamos, porque os gastos de funcionamento não desenvolvem o país. Pois. A primeira coisa que se podia fazer é começar a se pensar em alocar maior bolo orçamental com as despesas do investimento. Exato. Estamos a dizer que as despesas do investimento, vamos nós construir estradas, vamos construir hospitais, vamos construir escolas, vamos criar um sistema, vamos construir escolas com ensino de qualidade, capaz de capitalizar o nosso capital humano, para essa repetição, não é? De forma a potenciar o nosso capital humano, de modo que se transforme em pessoas que vão produzir para a economia. Então, há esta necessidade do governo começar a perceber que há necessidade de alocar o maior bolo orçamental com as despesas do investimento. Deve-se rever esse aspecto, do meu ponto de vista. Também não vamos nós negar, não é? Não vamos nós negar a necessidade de se reduzir ou retirar-se os impostos para esses bens. É uma necessidade. A gente já vem pagando os impostos. Uma coisa é nós pagarmos os impostos e, no final do dia, numa situação de crise, os nossos pagamentos dos impostos se refletirem para nos proteger. Mas, no final do dia, não é o que nós observamos. Estamos em crise. Recorremos ao setor externo, recorremos ao FMI, recorremos ao Banco Mundial. Exato. A economia nos diz que não existem almoços grátis. É o Ficha que nos diz isso. Lucas Pacioli nos diz, onde há débito, há crédito. Eu não quero acreditar que este financiamento venha de um bom samaritano. Um dia nós teremos que pagar esta fatura. Um dia nós teremos que pagar este preço. Então há esta necessidade de começar a se pensar em políticas internas que vão capacitar o mercado doméstico. Então, no meu ponto de vista, nós devemos começar a priorizar os aspectos internos. Devemos começar a potencializar os produtores internos. Muito bem. Abda, eu queria comentar alguma coisa. Há uma questão também interessante. Numa altura de crise, essa coisa não é muito ligada à economia, mas num momento de crise como este, há necessidade de todos os moçambicanos, desde governantes, desde cidadãos comuns, todos nós devemos, nesta altura, nos preocuparmos em olhar para o futuro. Se a nossa economia daqui a 5, 10 anos será sustentável. Há uma necessidade de algumas pessoas que têm um conjunto de benefícios que dão um nível elevado de despesismo no Estado, que devem reduzir esses benefícios. Deviam reduzir nesta altura porque nos encontramos numa situação de crise. E eles aceitarem que nesta altura, por causa da situação de crise, deviam viver com os seus salários. Evitar, porque há um conjunto de indivíduos neste país que vivem de uma forma gratuita. Eles não compram comida, não compram energia, não compram combustível, o carro que usa é do Estado, quer dizer, tudo que ele usa é do Estado. Então, numa altura de crise, há uma necessidade dessas pessoas serem verdadeiros patriotas. Porque há uma questão que acontece neste país, quer dizer que nós fizemos análises e dissemos que o governo devia, não somos patriotas. Deviam, as pessoas que fazem parte do governo e todos esses indivíduos com este conjunto de benefícios deviam mostrar nesta altura o seu patriotismo. É realmente uma crise, há necessidade de se ajustar àqueles que são os gastos econômicos a nível do país. Existem muitas opiniões relativamente a estes pontos. Podemos cá referenciar as abordagens trazidas pelos nossos convidados. Mas podemos passar cá para o segundo tema da noite, relativamente a medidas que o governo deve adotar para minimizar a subida dos preços de produtos de primeira necessidade. Esteve aqui o Felisberto Timba a abordar o uso de bens substitutos como forma a aliviar aquele que é o agravamento, ou melhor, estivemos aqui a acompanhar que houve a subida do preço de combustível no mercado, esta subida que arrastou consigo bens, aqueles que são os bens prioritários ou aquelas que são as necessidades prioritárias. De que forma nós podemos fazer, ou o governo pode fazer, sob forma a minimizar esta situação? Bom, nós já viemos deixar de ficar, não é?
Mas o ponto principal está associado com a questão dos impostos. Eu por que que sublinho a questão dos impostos? Eu parto do princípio de que nós pagamos impostos como uma segurança, uma garantia de que aquela canalização que nós fazemos no Estado vai nos beneficiar futuramente em situações de crise. Exato. Então, uma das medidas, nós percebemos que não estamos em condições de pagar o imposto nesta altura, porque isto aumenta o custo da aquisição destes bens. Então, se nós concluímos isso, há esta necessidade de retirarmos o imposto. Se não retiramos, que reduzamos até o nível em que deixa os produtores, a equipe, a indústria a indústria logística, que lhes deixa confortáveis, de modo que esses bens possam chegar até o consumidor final a um preço relativamente baixo, a um preço que vai de encontro à expectativa dos moçambicanos. Há esta necessidade. E também a semelhança, nós não podemos ignorar. Moçambique não é o único país que passa por esta crise. Há uma necessidade de buscarmos as experiências dos países da região, a experiência dos países que estão a sobreviver nesta crise. Há esta necessidade de buscar esses exemplos e aplicar no nosso contexto. Repara que ao buscar estes exemplos dos países vizinhos que conseguem ultrapassar esta crise, há esta necessidade também de adequar a nossa situação econômica. Eu estive a acompanhar em um dos debates em que, infelizmente, não vou aqui falar o nome, não é só por questões de... Infelizmente, um dos gestores públicos comparou, não é? Justificou o custo de combustível nacional, justificou o preço do combustível nacional como estável quando comparado com a vizinha África do Sul. Exato. Ele diz que o preço do combustível em Moçambique é relativamente baixo quando comparado com a vizinha África do Sul. Moçambique é o segundo país da região que pratica preços baixos de combustíveis, quando comparado, se calhar, antecedido pela Tanzânia. Mas há esta necessidade de ver quais são as condições econômicas da África do Sul. Qual é o poder de compra do povo sul-africano? Qual é o poder de compra do povo tanzaniano? E qual é o poder de compra do povo moçambicano? Estamos totalmente a uma disparidade notória. Então, há necessidade de... Temos que ter esta sensibilidade de adequar os custos, ou adequar a nossa condição econômica segundo a nossa realidade. Nós estaríamos perante uma situação em que o governo estaria a aproveitar como oportunidade de procurar elevar o preço de combustível no mercado sob forma a ajustar ou adequar aquelas que são as condições relativas aos países externos? Bom, eu não diria condição do governo aproveitar da situação. Não, eu não iria por esta via. Mas também acredito eu que seja uma oportunidade, não é? Conforme dizia anteriormente, o Moçambique é o segundo país da região com preço de combustível baixo. Exato. O primeiro é a Tanzânia. Então, eu acredito que também esteja a se usar essa conjuntura para aproximar o preço do combustível. Assumimos ser uma estratégia. Não diria eu que é uma estratégia, que o governo vai se aproveitar. Mas, se calhar, há um espaço, não é? Há um espaço aqui de equilibrar ou de ajustar o preço do combustível nacional com as outras economias. Mas chamo a atenção mais uma vez. A necessidade também de observarmos as condições de vida do povo moçambicano. A necessidade de observarmos qual é a realidade, qual é a situação
econômica do país. Do país, exato. E só a partir daí que se pode, se calhar, definir ou buscar-se este equilíbrio, esta igualdade a nível de preço de combustível. Muito bem. Estamos perante uma situação que considera ser a causa da inflação, como esteve a dizer o Dulcídio Matimba, que acontece quando existe uma elevação dos preços no mercado econômico, que de certa forma pode vir a causar uma desvalorização da moeda moçambicana. Eu gostava de saber, Dulcídio Matimba, além de baixar os impostos, haveria uma outra medida que o governo podia aproveitar como solução a esta situação? Sim, Moçambique não é uma ilha e o que está a acontecer na Ucrânia e na Rússia, o ataque da Rússia à Ucrânia, nós como moçambicanos, praticamente como uma organização, como um país, pouca capacidade temos de influenciar aquela situação para que não haja guerra e que os preços do petróleo possam voltar a estabilizar. O que o país tem que fazer é adaptar-se a esta nova realidade, encontrar mecanismos internos para superar esta questão. Exato. O que é que nesta altura se recomenda? Se recomenda que é um bom momento este para o governo, quando precisar de fazer dívida externa, o fazer do ponto de vista externo. Exato. Não é um bom momento este para endividar-se internamente com as dívidas internas. Este não é um bom momento. Se o país quer se endividar, é melhor se endividar fora, numa altura que a alta dos preços do petróleo esteja fora. Esta é uma medida, mas isso tem um peso naquilo que é a dívida pública. Devemos Exato. fazer com cautelas. E depois, internamente, eu acho que o governo deve encontrar formas de, na sua rúbrica de gastos de governo, lá temos uma parte de consumo, nós temos que reduzir o nível de consumo, como dizia o meu colega, e apostarmos em investimentos. E saber onde é que nós estamos a investir. Exato. E evitar esta coisa que nós temos neste país, de comprar capelanas para oferecer aos funcionários, para irem oferecer às esposas, de dizer que o ensino é gratuito e depois logo a seguir nós dissermos que o cidadão tem que ir à escola pagar 200 meticais. Temos que adotar políticas de salário mínimo que permitem que os moçambicanos tenham condições de pagarem as suas despesas. Assim nós teremos uma economia a funcionar devidamente. Agora, na questão que o colega apresenta, que fala sobre a questão dos preços do petróleo, a região, a pessoa que fez esta análise, fez uma análise absoluta. E em economia e outras áreas, há vezes que é necessário usar os rastros para nós percebermos. E nesta altura era preciso comparar o preço do petróleo na África do Sul e comparar esse mesmo preço do petróleo em Moçambique em relação ao salário mínimo. Aí havemos de ver a diferença que existe entre a capacidade de compra de um sul-africano e a capacidade de compra de um moçambicano. E aí havemos de ver que, de fato, o petróleo em Moçambique, para os moçambicanos, o petróleo não está caro. Mas há uma coisa interessante aqui, que é, se nós mantermos essa situação de o petróleo ficar nos preços em que está, podemos promover o contrabando, podemos fazer com que as pessoas que vivem nas zonas fronteiriças possam entrar em Moçambique e comprar o combustível para usar do outro lado da fronteira. Isso tem seus impactos na economia. Então é preciso encontrar um mecanismo aqui de estabilizarmos estes preços ao nível de África, mas sem sufocar os moçambicanos. Uma forma de não sufocar os moçambicanos é a revisão da política do salário mínimo, porque nas condições em que está, ninguém em Moçambique vive recebendo, acho que são 5.200 meticais. É por isso que nós temos níveis elevados de corrupção, porque o cidadão sai da sua casa, não tem as condições mínimas. Podemos fazer uma simulação para ver o que é que acontece com 5.200 meticais. Já vamos de ver que a pessoa fica com mais necessidades, não paga com esse salário mínimo. Então, uma das formas era rever a política do salário mínimo. O governo tem que fazer esse exercício e, como eu disse, encontrarmos medidas ou soluções estruturais e integradas. Porque este problema não é o problema dos preços do petróleo, não é só ligado à questão da Ucrânia. Temos questões internas, temos uma economia frágil, temos uma economia a revisão do crescimento, mas não sei se porque esta coisa de dizer que nós vamos rever a economia ou a economia está revista em crescimento, pode ser por causa da inflação.
Exato. Então, em termos de produção real no país, não estarmos a crescer. Então, é preciso observar estas questões com muito cuidado e olharmos para o futuro com muita esperança. Existe espaço para este país crescer. A outra coisa que nós estamos a fazer um pouco errado é que todos nós estamos a olhar para a questão do gás. Todas as decisões andam à volta de gás. Do dia que nós começaremos a vender o gás, o gás é a nossa solução. Não é esta a medida que se tem que tomar. Os caminhos estão ligados à questão da diversificação da economia. É preciso investir no turismo, é preciso investir na agricultura, como dizia o meu colega, é preciso investir nos transportes, é preciso investir nas ferrovias, porque isto poderia ajudar. Nós tivemos este barulho de segunda-feira porque não há integração do sistema de transporte em Moçambique. Então, nós temos duas linhas aqui, uma que sai para Matolagar, outra vai para a zona de Boane e outra vai para esta zona de Maracuene e Manhis. Este transporte não está sendo usado de forma integrada, porque nós poderíamos propiciar ou criar condições para que as paragens do comboio, as pessoas ao saírem da Baixa, entrassem no comboio e fossem deixadas, e ao chegarem ali nas paragens, encontrassem transporte que os leve para as zonas de residência. Mas isso não está a acontecer. Moçambique é um país cheio de potencialidade, que nós não estamos a aproveitar as nossas potencialidades. Estamos há 47 anos independentes, devemos aproveitar aquilo que a mãe natureza nos ofereceu. Bom, estamos a falar da influência, né, desta situação, desta guerra russa na Ucrânia, que, de certa forma, agravou a situação econômica do país. Mas dizia que esta situação já vem acontecendo, considerando que nós passamos por uma inclusão da pandemia Covid-19, a situação relativa aos problemas ou às situações climáticas desfavorecidas, além da invasão russa na Ucrânia, também passamos pela situação relativa às dívidas ocultas. Não seria esta situação como a dever também destas problemáticas? Sim, todo este é um conjunto de fatores que contribuem para que a nossa situação não esteja bem. Mas todas as soluções, quem governa tem que encontrar estratégias que permitam resolver esses problemas. Nós viemos de uma situação de Covid, temos uma situação da dívida oculta que nos levou com que os financiadores do Orçamento Geral do Estado abandonassem. Mas estas organizações todas, o FMI, o Banco Mundial, já voltaram, estão aqui no país a tentar impulsionar, ajudar Moçambique a impulsionar a sua economia. Daí que eu digo, esta é uma grande oportunidade para nós colocarmos a nossa economia nos caris. O regresso do FMI para Moçambique pode ajudar com que outros investidores estejam interessados em investir em Moçambique. Por isso que as revisões de crescimento econômico nesses últimos tempos foram feitas em alta. E depois, num outro programa, eu havia dito que nós estávamos na esquerda. Agora nós estamos à direita, estamos do lado direito em relação ao crescimento da economia global. Estamos do lado direito. Significa que a nossa economia vai crescer mais do que o crescimento econômico global. Então, isto é uma oportunidade que nós temos, mas é preciso tomar decisões certas. Pegarmos nos recursos, a distrair ao investimento, mas temos que investir em setores produtivos. Há uma coisa interessante que deve estar a assistir. O preço do arroz no mercado não está a crescer. Eu tenho gostado de reparar isto. O preço do arroz no mercado não está a crescer. A que se deve isso? Deve-se aos investimentos que foram feitos no setor agrário, concretamente na produção do arroz. Então, estamos a conseguir estabilizar o preço do arroz a nível nacional. Quer dizer que se nós investirmos em outras áreas, investirmos na produção de trigo, provavelmente poderemos reduzir o preço do pão e isso ser muito bom para os moçambicanos. Quer dizer, então, nós como país precisamos tomar decisões certas para que, ou direcionar os investimentos para áreas certas, para que a nossa economia possa ser estável. Temos que evitar a Ábida ir à África do Sul comprar tomate. Temos que encontrar uma forma de o país produzir tomate internamente. Isto vai evitar que nós tenhamos que ter divisas para ir a outro país comprar
bens Estamos a e falar serviços. de total dependência externa. É isso, Enquanto- estamos numa situação de dependência. Eu ouvi um jovem hoje, li num grupo social onde eu estou, li o jovem a dizer que nós não podemos pensar que o país é Maputo, mas as implicações, é verdade que nós estamos a assistir o que acontece aqui entre Moçambique e África do Sul, mas nas zonas fronteiriças todas, eu há dias estive a ler que as pessoas vendem o trigo de Moçambique, vendem ao Malau, porque não há espaço para se trazer o trigo para cá. Quer dizer, é o que eu digo, a economia moçambicana tem problemas muito sérios, mas eu queria chamar a atenção que esta saída, comprar na África do Sul, tem implicações do ponto de vista de reservas, de reservas internacionais que o país devia ter para poder cumprir com as suas obrigações com os credores, com as importações. Então, isto, mesmo aquele cidadão que vive na zona rural, que não vive no Maputo, é afetado quando a nossa economia não pode carburar devidamente. Então, nós, como país, temos que tomar decisões e investir em setores produtivos. Há um exemplo muito claro, é a produção do arroz que está sendo produzido em Xai-Xai, é a produção do arroz que está sendo produzido em Quelimane. Isto está a ajudar o país a estabilizar o preço do arroz. Portanto, é sabido que existe uma previsão de uma crise alimentar, esta que podemos notar que registra-se já há bastante tempo nos estados africanos, em particular em Moçambique. Continua com um déficit de instrumentos eficazes para responder a este cenário. Mediante esta situação, o que se pode propor como sendo uma proposta de resposta às circunstâncias impostas pela presente objeção? Não sei se... então, eu gostava de saber, começando exatamente por si, Felisberto Timba, o que é que realmente podemos fazer, o que é que Moçambique, o Dulcídio Matimbe, esteve a deixar ficar aqui alguns pontos de vista relativamente a este ponto, né? Então, eu gostava de saber de ti, o que é que se pode propor, ou qual proposta, planos ou estratégias que podem ser impostas como forma a resolver esta grande objeção da crise alimentar verificada há bastante tempo? Bom, a curto prazo, eu ainda diria que estamos entregues. Exato. Porque a mudança por si só leva um tempo para acontecer. Exato. E a gente já vem passando por esta crise. Não é de hoje a crise, não é de hoje. Então, a curto prazo eu diria isso. Mas não vamos ficar quadrados. Há soluções propostas, tanto que a médio ou a longo prazo já podem ser implementados. Falo, o ponto número 1. Moçambique tem uma vantagem por ser um país que tem os recursos naturais a seu favor. Nós temos o mar. Sai do nosso mar um bom peixe. Sai do nosso mar um bom camarão. Sai do nosso mar diversas espécies marinhas que não chegam no mercado nacional. Exato. Eu ainda posso questionar por quanto é que custa um bom camarão no mercado de peixe. Exato. É um custo que o moçambicano não suporta, mas nós verificamos que a maior quantidade deste camarão, a maior quantidade deste peixe que é produzido, deste atum que é produzido internamente, é exportado para outros países que têm esse poder de compra. Por exemplo, nós temos os alimentos cá. O mesmo acontece, a questão do arroz. O arroz produzido internamente, os moçambicanos não consomem. Se formos às lojas, se formos ao mercado, vão perceber que a maior parte do arroz comercializado vem do Japão, Exato. vem da Tailândia. Mas por quê? Nós temos esta capacidade de produzir internamente. Só não estamos a potencializar. Então, as medidas podem ser adotadas é criar primeiro políticas de proteção dos bens produzidos internamente. Exato. Aí pode-se criar uma barreira de importação dos alimentos produzidos internamente para fora do país. Felisberto Timba. Deixa-me só terminar. Eu quando falo de barreiras desculpe, não seria barreira de importação, mas sim de exportação. Aí desencorajava, não é,
desencorajar esta exportação dos bens. Aí abrir espaço do próprio mercado interno poder consumir esses produtos. Então, há necessidade também de potencializar os setores chaves, que é o setor da agricultura e os demais setores. E fora isso, nós vamos perceber que aqui internamente há esta capacidade de produzir os bens. O que acontece é como é que esses bens serão distribuídos em diferentes setores, o que é uma privação. O nosso sistema de transporte limita o escoamento dos bens em diferentes setores ou em diferentes comunidades. Então, uma das estratégias que se pode adotar é potencializar esse sistema de transporte, ou investir no sistema de transporte, investir no sistema logístico, de modo que este elemento possa chegar para todas as comunidades. Eu não acredito muito que Moçambique seja tão pobre a nível de faltar os bens da primeira necessidade. Algo está a falhar neste processo. Obrigada, Felisberto Tima. Não temos muito tempo, ainda temos um assunto a tratar. Eu queria dizer ou deixar ficar que recentemente tivemos um impasse que veio, de certa forma, sufocar ainda mais aquela que é a situação financeira dos países do mundo. Com maior impacto nos estados africanos em via de desenvolvimento, refiro à invasão russa na Ucrânia, duas nações que antes desta situação estavam no topo das exportações de cereais no mundo. Perante este cenário, há que se considerar aquelas que seriam as responsabilidades que os estados africanos, em particular Moçambique, teriam na busca por um plano de resposta à escassez de cereais, tendo enorme potencial no setor da agricultura, como muito bem dizia. É uma abordagem específica, mas já foi cá trazido de forma genérica, porque o tempo nos foge. Eu queria também deixar ficar uma última questão referente a este acordo assinado entre tudo bem, eu estou aqui a receber uma informação da realização que não temos mais tempo para continuar com esta abordagem. Eu queria pedir que deixassem ficar últimas considerações e, se possível, frisassem esta questão relativa a este acordo assinado entre o ICFM e a sul-africana Transnet Freight Rail, relativamente a estas toneladas, né, de carga que pretendem movimentar até 2024. E eu vou dar 30 segundos para cada um de vocês e agradecia que conseguíssemos gerir. Podemos começar pelo Dolcídio Matimba. Muito bem. O que eu espero, muito rapidamente, o que eu espero deste acordo é que se reduza o nível de tráfego na Estrada Nacional número 4. Exato. Reduzirmos aquele nível de caminhões que circulam ali e que muitas vezes têm embaraçado os cidadãos. Isto significa que nós estamos num momento em que poderemos usar a ferrovia ou o transporte ferroviário, exato, para o escoamento dos produtos, ao invés de nós usarmos a N4. Isto tem suas implicações e provavelmente numa próxima oportunidade podemos debater. É verdade. Felisberto Tima, faça a bondade. Bom, este acordo, do meu ponto de vista, vem nos trazer benefícios na medida em que, segundo o que o ministro dos Transportes e Comunicação anunciou, não é? Que a partir do dia 4 de julho, teremos mais 21 comboios a circularem. Exato. Temos uma diferença de 6, porque antes circulavam 15. Estamos a dizer que se há mais comboios a circularem, há mais bens e serviços a circular, há mais dinheiro a entrar no país. E também tem, do lado da produção, que há um incremento, não é, da quantidade de bens a circularem no mercado. Exato. Dos 43 anteriormente que eram movimentados, agora passamos para 83, se a memória não me trai. Estamos a dizer, há mais receitas a entrarem no país, mas quero chamar a atenção a algo. Não é muito sobre o acordo, mas como é que este acordo é tratado a longo prazo. Devem ser políticas que vão regular este acordo para não existirem casos de
de injustiça ou para não existir o caso de infrações. Então, deve-se desenhar políticas de controle e implementação deste acordo para não cairmos em colapso a longo prazo. Muito obrigada, Felisberto Timba. Poderemos discutir ou continuar discutindo estes assuntos noutros fóruns. Já não temos muito tempo. Quero agradecer pela oportunidade ou pela disponibilidade que os dois convidados tiveram em participar de mais uma análise econômica. Quero também agradecer a todos aqueles que estiveram a nos acompanhar. Quero também desejar continuação de uma boa noite e até próxima quarta-feira. Muito obrigada.